O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quarta-feira que o protesto de certidões da dívida ativa é constitucional. A Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra parágrafos incluídos em leis que autorizaram o protesto de certidões da dívida ativa da União, estados, municípios e Distrito Federal. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou improcedente a ação. Para ele, o protesto é mecanismo constitucional legítimo para pressionar os devedores a quitarem os débitos tributários, já que não restringe de forma desproporcional direitos e garantias dos contribuintes. É precisamente para motivar o devedor a pagar, tal como faz o credor privado. Os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. Consideraram que o protesto seria uma sanção política para constranger inadequadamente o contribuinte. Por entender, em resumo, que se trata de uma sanção política proibida pela jurisprudência histórica do tribunal. Em segundo lugar, por entender que fere, sobretudo, o direito ao due process of law substantivo. É sanção política quando, ao invés de utilizar-se da via do executivo fiscal, o Estado credor realiza ou implementa medida que constrange o devedor e, nesse caso, constrange a atividade econômica. Este tribunal, principalmente em época de crise, como a vivenciada hoje, ele tem um compromisso maior com princípios. Não podemos eleger critérios de plantão, ainda que seja para atender a interesses da administração que eu tenho como secundários e não primários. Mas o relator defendeu que o protesto não impede a atividade de contribuintes e empresas e que não pode ser considerado coerção porque outras medidas seriam ainda mais rigorosas, como a execução fiscal que pode levar à apreensão dos bens. No relatório citou dados do CNJ que mostram que 40% dos processos em curso no país são de execução fiscal. Para o ministro, a decisão do plenário pode ajudar a reduzir esse número de processos. Eu não considero como relator sanção política porque não impede o funcionamento da empresa e, portanto, não recai nas súmulas. Eu considero que não há violação ao devido processo legal, porque cobrar uma dívida extrajudicialmente não viola, a meu ver, o devido processo legal. É uma forma de cobrança perfeitamente legítima, muito mais em face das novas normas que prevalecem no Brasil. Ao final do julgamento, os ministros firmaram a seguinte tese. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política. Os ministros também retomaram o julgamento da extradição de Salvador Siciliano, um homem acusado de assassinar militantes como membro de uma associação parapolicial chamada AAA, que atuou na Argentina na década de 70. A defesa do argentino negou os fatos e alegou que, como os crimes imputados a ele têm natureza política, o Brasil não poderia extraditá-lo. O julgamento, que havia começado no dia 6 de outubro, foi retomado nesta quarta-feira. Os ministros negaram a extradição e concluíram que o argentino não será entregue em razão dos crimes praticados por ele estarem prescritos, segundo a legislação brasileira. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para comentar a sessão de ontem com a gente. Gisele, boa tarde. Olá, Érica, boa tarde a todos. Gisele, vamos falar aqui esse último assunto que a Lana falou aí na reportagem da extradição, né? A análise da prescrição gera alguma consequência no pedido? Na verdade, ele é de fundamental importância, porque a lei, que é a Lei 6.815 de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro, ela estabelece quais são as hipóteses em que será concedida uma extradição. E dentre os requisitos, é preciso, por exemplo, que o fato, o objeto dessa extradição seja considerado crime, tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Então, isso acaba aí preenchendo um dos requisitos, chamado requisito da dupla tipicidade. Além desse requisito, um outro previsto na legislação, está a questão da dupla punibilidade, ou seja, a prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Então, o crime não pode estar prescrito nem na legislação do Estado requerente, nem na legislação do Estado brasileiro. O que a Argentina argumentava, nesse caso, era que, por conta da Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade,
os crimes que foram praticados pelo Salvador Siciliano, que seria associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado e homicídio, estariam então alcançados por essa imprescritibilidade e então isso não impediria, portanto, a extradição. No entanto, o Brasil entendeu, os ministros entenderam que o Brasil não subscreveu essa convenção, embora ela esteja aberta à adesão desde o ano de 1968, e que por essa razão, por não ter havido essa subscrição, esses crimes então teriam sido alcançados pela prescrição. Então, a legislação ela estabelece alguns requisitos, dentre eles essa questão da análise da prescrição. Também não pode ser considerado crime político. Um outro requisito previsto é que não pode ter notícia de que o extraditando irá responder, por exemplo, por um tribunal ou juízo de exceção. Gisele, como são processados os pedidos de extradição? Normalmente se dão por via diplomática, há aí uma participação também do Ministério da Justiça. Como nós vimos, os pedidos são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E um dos pontos interessantes que vale a pena a gente mencionar é que existe uma prisão, que é a prisão para fins de extradição, que ela é decretada exatamente com esse único objetivo. Então, essa prisão ela acaba perdurando até o final da análise do mérito da extradição pelo Supremo Tribunal Federal e, no caso que nós acabamos de ver, havendo, então, quando a extradição ela é negada, opera-se, então, a expedição de um alvará de soltura para que aquela pessoa que acabou ali ficando aguardando a decisão, na prisão, num tipo de prisão cautelar, mas com essa finalidade específica, seja colocada em liberdade, desde que não haja nenhum outro motivo para a prisão dela. Gisele, agora sobre o protesto. Para que serve? Como funciona? Bom, o protesto, na verdade, é um ato formal, um ato solene, e ele serve para constituir prova em relação a uma determinada inadimplência ou descumprimento de uma obrigação. Ele é regido pela Lei 9.492, que é de 1997, e normalmente quem faz o protesto de acordo com a lei é o tabelião de protesto. O que, na verdade, se argumentou nesta ação direta de inconstitucionalidade que chegou aqui no Supremo Tribunal Federal foi uma alteração que teve na legislação em 2012, no sentido de permitir que certidões da dívida ativa, e isso tanto no que diz respeito a dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, pudessem, então, ser objeto do protesto. Então, ele visa, na verdade, exatamente constituir essa inadimplência e é um ato formal, solene e regido por essa legislação que eu acabei de mencionar. A possibilidade da cobrança extrajudicial interfere de alguma forma no protesto? Não, a cobrança judicial, porque o protesto é uma cobrança extrajudicial. A cobrança judicial, ela não é nem... o protesto ele não vai interferir de nenhuma maneira na cobrança judicial, até porque o protesto ele não é um pré-requisito para a cobrança judicial e nem é um impedimento. Então, são coisas independentes. O protesto é uma forma de se cobrar extrajudicialmente. Então, por meio do protesto, o que a Fazenda Pública, na verdade, pretende? Pretende recuperar de uma maneira mais rápida aqueles créditos tributários. Então, é uma forma que se tem de possibilitar que recupere-se, então, esses valores que as pessoas acabam aí devendo e são incluídas nas dívidas públicas. Mas o protesto em si, ele não vai impedir e nem é um pré-requisito para a cobrança judicial. No entanto, o que a maioria dos ministros acabou entendendo? Que a cobrança judicial também não é uma via exclusiva para que o fisco utilize e, portanto, se veja no direito de cobrar os débitos que são provenientes desses tributos que não foram pagos. Então, nesse sentido, eles entenderam que a posição que prevaleceu foi exatamente essa. O protesto ele é meio legítimo, para que o fisco também efetue uma outra forma de cobrar, ao invés de utilizar da via judicial, se utiliza da via extrajudicial. Que essa modalidade de cobrança, ela não é considerada uma sanção política e ela não vai interferir no funcionamento da empresa. Acabou ficando vencida a outra corrente, que entendia exatamente o contrário, que essa possibilidade de cobrança interferiria no funcionamento da empresa, seria uma modalidade desproporcional e uma forma ilegítima de cobrar as empresas de efetuarem os pagamentos do tributo. No entanto, não foi essa a posição que prevaleceu. Prevaleceu, como nós vimos na reportagem, a constitucionalidade do protesto das dívidas públicas, que são, na verdade, constituídas por meio da certidão de dívida pública.